Pessoal, suplementação para aumento de peso corporal. Uma das pessoas que mais utiliza a suplementação esportiva são indivíduos magros que buscam o aumento do peso corporal. Eu sou da época que era muito comum a utilização de hipercalórico. Hipercalórico ainda pode ser utilizado sim. Você pode utilizar hipercalórico. Renato, qual o melhor horário para tomar hipercalórico? O horário que você realiza uma refeição líquida. Só que hoje o hipercalórico ele nada mais é do que uma mistura de carboidratos e proteínas. É a famosa refeição líquida. Você pode sim utilizar hipercalóricos, comprar hipercalóricos e fazer o uso deles, mas você também pode produzir o seu hipercalórico. E nós vamos aqui explicar nesse módulo como você pode produzir a sua refeição líquida dentro de um processo hipercalórico. Antes vamos aprender quais são as grandes dificuldades que o indivíduo magro tem para ganhar peso. Dificuldade número 1, comer. É muito difícil fazer uma dieta de 4, 5 mil calorias através de alimentos saudáveis, de um fracionamento de alimentos que tem pouca palatividade, arroz, carne, frango, ovo, peixe, tem uma palatividade muito diferente de pizza, hambúrguer, churrasco, totalmente diferente. Segundo, além da fome, ingestão calórica. Você precisa bater um teto calórico que às vezes através de alimento sólido é quase que impossível. Precisa ir para a parte de refeições líquidas. Precisa ir para a suplementação. E terceiro, a letargia. Quem come o dia inteiro fica muito preguiçoso, muito cansado e tem uma dificuldade muito grande para treinar. A suplementação que eu vou indicar para você, indivíduo magro que quer ganhar peso, visa literalmente combater esses 3 pilares. A falta de fome, a necessidade de refeições líquidas e a sua letargia, o cansaço e a preguiça para realizar as suas atividades, principalmente o treino. Vamos lá. Pilar número 1, falta de fome. Suplementação para a melhora da sua fome. Vamos lá. Você vai ter que partir para medicamentos manipulados. Muitas farmácias de manipulação possuem blends de ativos que aumentam o teu apetite, que aumentam a tua fome. 2 ingredientes ativos eu gosto muito para o aumento do apetite. Uma é a cobamamida, muito utilizada e há muito tempo e ainda muito eficaz. E a outra é o cloridrato de ciproheptadina. Esse nome é esquisito, mas é outro produto que atua muito. Mas, qual é a minha recomendação para você? Vá na farmácia de manipulação que você confia. Eu indico para vocês a Oficial Pharma, porque nós aqui do projeto 60 Dias temos uma parceria muito grande, então você pode utilizar a Oficial Pharma para os seus objetivos. Utilize um medicamento que melhore o seu apetite. Um blend desses medicamentos, de preferência que tenha esses 2 ativos. Qual é o momento de você utilizar? Após a primeira refeição e após a terceira refeição. Aumentando a tua fome, a alimentação fica mais fácil. Legal? Outra situação. Você precisa de enzimas digestivas. Utilizar um blend de enzimas digestivas, isso qualquer farmácia de manipulação tem, faz com que você tenha uma absorção melhor dos alimentos. Existem pessoas que na hora de ir ao banheiro devolvem o alimento inteiro. Primeiro, pela péssima mastigação. Segundo, pela falta de enzimas digestivas. Terceiro produto para pessoas que querem ganhar peso, probióticos. Imagina você numa ingestão calórica, o quanto o seu intestino trabalha para absorver esses nutrientes. Micro-organismos presentes no nosso intestino, que são conhecidos como enterobactérias, precisam estar fortes para fazer a correta digestão e processo de absorção desses nutrientes. Os probióticos, que são lactobacilos e outros micro-organismos, fortalecem a sua flora intestinal e faz com que a sua absorção de nutrientes sejam bem melhores. Então nós já estamos falando aí de alguns grupos de produtos que são interessantes para você que precisa de ganhar peso. Legal? Vamos falar sobre um outro pilar, que é o pilar de refeições líquidas.
Pilar de refeições líquidas, você pode utilizar o hipercalórico. Ele vai muito bem. Ele tem uma formulação muito bem distribuída. Mas você também pode fazer a sua refeição líquida. Refeição líquida para quem tem condições financeiras. Palatinose como fonte de carboidrato e o whey protein como fonte de proteína. A palatinose, ela dissolve muito parecido com o açúcar. Ela não pesa nada no seu estômago. Parece que você não comeu nada. Parece que você não ingeriu nada. E o whey protein, principalmente se for um whey protein de alta qualidade, dissolver o whey protein com palatinose e beber é como se você estivesse tomando quase que um suquinho. Então ele não vai pesar no seu estômago e vai te dar espaço para que o seu processo gastrointestinal possa ingerir o alimento sólido, que é muito difícil. Renato, eu não tenho grana. Batata doce e clara de ovo. Clara de ovo pasteurizada é muito vendida em distribuidora de alimentos. Porque padaria, restaurantes utilizam muito clara de ovo pasteurizada. Clara de ovo em caixinha. Bater clara de ovo na quantidade de proteína que você precisa. Cozinhar a batata doce por bastante tempo até ela ficar bem mole. Coloca clara de ovo, batata doce e um suquinho artificial para dar gosto. Quantas vezes eu já não fiz isso? No passado. Hoje eu tomo whey com palatinose se eu tiver numa fase de bulking, mas eu já fiz muito isso no passado. Refeições líquidas precisam ser intercaladas com refeições sólidas para quem está em processo de ganho de peso. Principalmente no começo, é quase impossível você bater 4, 5, 6 mil calorias apenas com arroz e frango, arroz e ovo, arroz e carne, batata e frango, batata e ovo. É muito difícil. Você tem a opção barata, que é clara de ovo pasteurizada com batata doce. Você tem uma opção mais nobre, mais cara, só que com uma absorção muito mais fácil, que é palatinose com whey protein. Hipercalórico também é muito bem-vindo, mas ele já é uma coisa um pouquinho mais atrasada se comparado à palatinose com whey protein. Legal? Vamos falar do outro pilar, a letargia. Indivíduos que precisam ganhar massa muscular em peso corporal, precisam subir o peso, comem muito. E isso faz com que ele tenha uma curva glicêmica e de insulina muito intensa. Glicemia lá em cima, glicemia lá embaixo. Insulina lá em cima, insulina lá embaixo. Promovendo muita preguiça, muito cansaço, muita sonolência. Quem fez off-season, quem fez bulk como eu, sabe como é difícil essa fase. Você só quer, dormir. Até porque o processo enzimático digestivo ocorrendo o tempo todo, de tanto que você come, faz com que você tenha um desgaste muito grande da sua máquina chamada organismo. E aí você também consome muita energia. Como retirar essa letargia? Pré-treino. O pré-treino é muito bem-vindo para indivíduos que precisam ganhar peso, porque usam antes do treino. O pré-treino tem a capacidade de retirar essa letargia, te deixa esperto pela ação dos estimulantes. Você tem a ativação da carnosina pela betalanina, você tem a ativação do óxido nítrico através da arginina, fazendo com que aquele monte de nutrientes que você vem ingerindo vá mais rápido para a musculatura e você tem muito mais pump. Então, recomendo que você também utilize o pré-treino. Pessoal, basicamente são esses os medicamentos manipulados como forma de suplementação e os suplementos nutricionais para você que está em processo de ganho de peso. Lembrando, é um desafio ganhar peso, é muito difícil, mas quando você consegue, o seu físico fica muito incrível, porque geralmente é um físico musculoso e definido. Continue no foco. Pessoal, suplementos que melhoram a sua performance na queima de gordura. Não podemos esquecer de uma coisa: nenhum suplemento será capaz de fazer com que você perca gordura se você não estiver muito bem alinhado na dieta de perda de gordura. Não acredite em milagres. A TV e as redes sociais vendem cápsulas e vendem uma mentira de que existem suplementos capazes de queimar gordura somente com o consumo deles. Mentira. Você só perde gordura se você estiver gastando mais calorias do que você vem consumindo. Mas uma coisa é fato: se você estiver numa dieta de restrição calórica,
Se você estiver na dieta bem alinhada conforme o nosso módulo nutrição, se você estiver realizando todos os treinos que o Júlio Balestrin vem determinando, existem alguns suplementos que podem muito ajudar você no processo de queima de gordura. Termogênico. Termogênico, que talvez seja o produto mais conhecido como um suplemento queimador de gordura, tem geralmente como seu principal ativo a cafeína. A cafeína ela é capaz de atuar no processo de queima de gordura por um mecanismo muito interessante. Aliás, ela tem duas vantagens. Vantagem número 1 da cafeína. Ela inibe uma enzima, ao qual essa enzima atua no processo de lipólise. Imagina a cafeína inibindo uma enzima, essa enzima inibiria a sua lipólise. É um efeito cascata. Quando você tem a inibição dessa enzima gerada pela cafeína, a lipólise, que é o processo de queima de gordura, é otimizada. Então podemos dizer que a cafeína aumenta a sua queima de gordura pela inibição dessa enzima. Legal? Outra vantagem da cafeína. A cafeína aumenta a sua taxa de metabolismo basal. Olha isso. Ela aumenta a sua TMB, fazendo com que sua frequência cardíaca seja mais alta, fazendo com que sua temperatura do corpo aumente, fazendo com que você gaste mais calorias. Cafeína é uma substância presente no termogênico que tem uma ação muito estratégica quando a dieta está bem alinhada. Qual é o melhor horário para se tomar termogênico? Se você não é uma pessoa sensível no estômago, é muito interessante você tomar antes do seu cardio em jejum, porque você vai ter a utilização da questão estimulante da cafeína e você vai fazer um cardio em jejum mais efetivo. Porém, se você é uma pessoa sensível à ingestão de cápsulas em jejum, ataca o teu estômago, utilize de 30 a 1 hora após a primeira refeição. Você vai ter os benefícios da ação do termogênico no seu organismo. Os termogênicos têm outras substâncias, alguns termogênicos vêm até com extrato de pimenta, que também atuam diretamente na sua taxa de metabolismo basal, elevando a sua taxa de metabolismo basal e fazendo você gastar mais calorias. Outro suplemento para processos de emagrecimento e definição é o Orlistat. O Orlistat, ele é uma substância que faz com que você tenha uma inibição no processo de ingestão de gorduras. É muito louco isso, mas alguns estudos demonstram que o Orlistat, ele consegue reduzir em até 30% a absorção das gorduras que você ingere. Digamos que você foi na churrascaria e você abusou um pouquinho e antes de ir na churrascaria, você consumiu esse suplemento. Esse suplemento vai fazer com que parte dessa gordura que você ingeriu vá direto para o sistema excretor, fazendo com que ele não seja absorvido pelo seu organismo, metabolizado e provavelmente transformado em energia ou em gordura corporal. O Orlistat é muito utilizado para pessoas que estão em processos de emagrecimento, mas não se esqueça, ele não faz milagre. Ele gera uma inibição até um certo nível. Se você realizar ingestões contínuas ou se você é uma pessoa que realmente abusa de calorias, ele não será capaz de inibir a quantidade que você precisa e você vai continuar engordando. Mas uma coisa é fato, ele é amplamente utilizado para processo de emagrecimento. Aonde encontrar Orlistat? Em farmácias de manipulação. Você não encontra ele na indústria de suplementação convencional. As farmácias de manipulações produzem ele. Ele é utilizado geralmente antes de uma refeição rica em gordura ou após a sua primeira refeição, para que você tenha aí um trabalho de retirada de gordura residual dos alimentos quando você está num processo dietético. Diuréticos naturais ou compostos diuréticos. Nós temos um blend de substâncias naturais muito utilizados em suplementos, os famosos diuréticos naturais, que têm uma ação muito interessante. Quando a gente tem uma pequena camada de gordura, ou até uma grande camada de gordura subcutânea na pele, a água retida, através da má alimentação, abuso de sódio, falta de ingestão de água, ela é sobrenadante a essa camada de gordura.
A gordura, ela tem fobia à água, então eles não se misturam. Então você começa a ficar inchado. E a sua parede do interstício, que é a camada entre a pele e o músculo, começa a ficar cada vez mais retida. Como retirar essa retenção de água dentro de um processo eficaz? Primeiro, ingerindo água. Segundo, reduzindo o sódio. Terceiro, você pode utilizar suplementos diuréticos naturais para melhora do seu processo de diurese, que é a retirada de água. Eu gosto muito de diuréticos em pó, que você dilui na água, 500 ml, 1 litro diluído na água. Isso faz com que você beba mais água, geralmente é saboroso, e essas substâncias naturais ajudam e promovem a sua diurese, que é o quê? Que é a retirada de excesso de água do seu corpo através da urina e do suor. Você percebe que você sua mais, você percebe que você vai mais vezes ao banheiro. Compostos diuréticos utilizados junto com termogênico é uma ótima combinação para processos de emagrecimento e queima de gordura. Muito se fala sobre a L-carnitina. Amigos, por que eu não recomendo a L-carnitina? A L-carnitina é um aminoácido não essencial que o nosso corpo produz e que dentro do processo de queima de gordura ela tem uma ação muito interessante. Ela faz parte do mecanismo do processo de oxidação. A L-carnitina tem um papel dentro do processo de oxidação que é de queima de gordura. Mas até hoje, nenhum estudo científico conseguiu comprovar que ingerindo L-carnitina nós somos capazes de carregar mais células de gordura para o processo de oxidação. Não há nenhum tipo de comprovação de que a suplementação de L-carnitina faz você queimar mais gordura. Se alguém algum dia disse isso para você, ou ele não estava bem atualizado nos estudos, ou ele está tentando vender L-carnitina para você. Porém, na base clínica, muitas pessoas utilizam L-carnitina e se sentem bem com essa suplementação. Entendem que o seu processo fisiológico metabólico de queima de gordura é mais eficaz. Duas coisas podem se explicar isso. 3 coisas até. Primeiro, o efeito placebo. O efeito psicológico. A pessoa acha que realmente está conseguindo isso, mas não está. Segundo, o efeito de estar na dieta. Porque geralmente quando a pessoa compra esse suplemento, ele resolve fazer dieta. E aí a dieta está dando resultado e ele acha que é a L-carnitina. Efeito número 3. Talvez a L-carnitina esteja atuando no corpo dele e ainda não foi feito nenhum tipo de estudo muito concreto em pessoas com o uso de L-carnitina. Cientificamente falando, a L-carnitina não tem a validação como, por exemplo, a cafeína tem, como, por exemplo, a creatina tem, como, por exemplo, o whey protein tem. Mas eu tinha que citar aqui a L-carnitina porque em algum momento você deve ter sido visto confrontando-se com a informação da L-carnitina como sendo um queimador de gordura. Outro suplemento muito utilizado para processos de queima de gordura também é o pré-treino. Porque o pré-treino faz com que você realize um cardio melhor, o pré-treino faz com que você realize um treino melhor, o pré-treino faz com que você treine mais forte. Então, se você quer emagrecer, um ótimo caminho também é suplementar-se com o pré-treino, porque você vai ter um treino mais forte, mais intenso, um treino mais ativo, você vai ter um gasto calórico muito maior e, consequentemente, você vai conseguir perder mais gorduras. Pré-treino também está muito bem envolvido em suplementação para processos de emagrecimento. Outro suplemento utilizado em processos de emagrecimento é a ioimbina. A ioimbina, ela tem muitas ações. Ela melhora o seu sistema simpático, você fica mais bem-humorado, você melhora a sua produção de catecolaminas e ela também atua no processo de queima de gordura de uma forma muito parecida com a cafeína. É muito comum fazermos suplementação à base de ioimbina. Aonde encontrar ioimbina? Farmácia de manipulação. Qual é a concentração comum de uso de ioimbina? Em média de 5 mg ao dia. Qual é o melhor horário para tomar ioimbina? Após a primeira refeição. Ioimbina é um produto de uso crônico
que não tem nenhum efeito colateral, ao menos que você seja uma pessoa sensível a ela, e tenho certeza que você vai ver aí bons resultados. Suplementação para processos de emagrecimento para iniciantes são esses. Existem alguns outros produtos que é atuado diretamente na alta performance, como SARMs, entre outros, que particularmente, muitos deles eu não recomendo, e outros só devem ser utilizados quando você está numa fase muito adiantada do projeto. No último trimestre, eu e o Júlio faremos uma live falando sobre alguns produtos que podem ser utilizados para vocês na reta final do projeto, mas que nesse primeiro momento, esses produtos que nós estamos aqui lhe dizendo, lhe trarão efeitos excelentes, crônicos, somente benéficos, com baixíssimos efeitos colaterais. Pessoal, suplementos para processo de hipertrofia são basicamente aqueles que atuam dentro de 3 pilares. Quais são os pilares do processo de hipertrofia? Pilar número 1, estímulo, treino. É ir para o ginásio de musculação e mostrar para o seu corpo que você precisa de fibras musculares maiores e mais fortes. Fisiologicamente falando, o nosso corpo não quer que a gente ganhe massa muscular, porque ganhar massa muscular significa consumir mais energia, e o nosso corpo não quer que a gente consuma energia, ele quer que a gente estoque energia na forma de gordura. É esse o princípio que nós recebemos dos nossos ancestrais: acumular gordura e ter o mínimo de massa muscular possível, fazendo com que a gente possa ficar longos períodos sem se alimentar. Essa herança genética da época que éramos caçadores, a gente carrega até hoje. Então, construir massa muscular é algo muito difícil. Mostrar para o nosso corpo que ele precisa de mais massa muscular requer um esforço muito grande. Na onde? No trabalho de musculação. Hipertrofia é quando você consegue mostrar para o seu corpo que ele precisa construir fibras maiores e mais fortes. Existem várias formas de você gerar esse estímulo na academia. Um deles é a falha concêntrica, quando você tem uma incapacidade fisiológica de carregar o peso. Você já fez 7, 8, 10 repetições e a última você se esforça ao todo e não consegue realizar o movimento. O seu corpo é sinalizado de que ele precisa construir fibras musculares maiores e mais fortes. Esse é o primeiro pilar. Qual é o segundo pilar para a construção de fibras musculares? A alimentação, nutrição. Alimentação e hormônios construtores. Hormônios que o nosso corpo é capaz de produzir, e a alimentação, os nutrientes que nós iremos ingerir, que são nada mais, nada menos do que as matérias-primas para a construção de tecido muscular. Terceiro pilar, descanso. É o descanso que você faz com que o seu corpo construa fibras musculares. É descansando que o seu corpo sofre a reparação do tecido muscular. Legal? Suplementos para hipertrofia precisam atuar dentro desse sistema. Primeira suplementação muito utilizada para processos de hipertrofia e que provavelmente você já ouviu falar: creatina. Creatina atua no primeiro pilar, treino. Porque a creatina atua num sistema chamado ATP, adenosina trifosfato. Esse sistema é formado por uma substância que tem capacidade de segurar, de controlar energia. Ela é uma célula energética, onde você utiliza essa energia nos treinos de força e endurance. Quando você utiliza essa molécula energética, o ATP, ela sofre uma redução para ADP, adenosina difosfato. Ela perde um fosfato. Esse fosfato é captado pela creatina, quando você suplementa com creatina, e é retornado mais rapidamente para o ciclo de ATP, onde você mantém sempre em alta o seu ATP, aumentando tua força e tua resistência. Mais forte e mais resistente, um estímulo de treino maior. Um estímulo de treino maior, você está atuando naquele pilar que eu expliquei para vocês. E você tem hipertrofia. Legal? Outro suplemento muito utilizado para processos de hipertrofia é o Whey Protein, atuando no segundo pilar que está ligado à nutrição. Nós, dentro do processo de hipertrofia, dependemos de nutrientes para construir massa muscular. Desse grupo de nutrientes, os mais importantes são os aminoácidos essenciais. O Whey Protein
pode ser um dos grandes aportes de aminoácidos essenciais para o seu tecido muscular. Renato, existem 3 tipos de whey protein, 4 tipos de whey protein, 5 tipos de whey protein. Quais são esses wheys e quais a diferença entre eles? Rápido. Whey protein isolado é a fase isolada do whey. Quando você está produzindo whey protein, que é o soro do leite, você tem uma primeira fase, que é a fase isolada. Ela tem uma concentração maior de aminoácidos essenciais, ela tem baixíssima concentração de lactose e outros carboidratos, ela tem uma baixíssima concentração de gordura, fazendo com que ela se torne uma proteína mais nobre. Você tem uma outra fase que é a fase hidrolisada, que é produzida e retirada através de um processo de hidrólise. Baixíssima concentração de carboidratos, baixíssima concentração de gordura, alta taxa de aminoácidos essenciais. E a última fase, uma fase mais simples do whey protein, que é a concentrada. Essa já tem alguns traços de carboidratos, lactose, ela tem uma concentração maior de gordura e tem uma taxa menor de aminoácidos essenciais. Significa então que a whey protein concentrada é ruim? Não. São fases e nobrezas diferentes. Qual é o melhor whey protein para você? Aquele que te cabe no bolso. Não adianta você comprar um whey protein isolado e ficar ali com miséria para utilizar. Bobagem. Você precisa utilizar de 1 a 2 vezes o whey protein ao dia. Então, tem que utilizar entre 40 e às vezes até 60 gramas de whey protein ao dia. Precisa utilizar uma quantidade boa. Se cabe no teu bolso uma whey isolada, ok. Se cabe no teu bolso uma whey hidrolisada, ok, ela é mais nobre. Mas se cabe no teu bolso uma whey concentrada, você também está ingerindo uma boa whey protein. Legal? Tenha em mente algumas observações. Se você é uma pessoa intolerante à lactose, por exemplo, não tem jeito. Você vai ter que entrar no whey isolado, principalmente porque ele quase não tem lactose. Para você que é intolerante, vai ser muito confortável. Agora, se você quer uma proteína mais nobre, com uma digestão muito fácil, aquela digestão que parece que você não comeu nada, que você está super bem, a fase hidrolisada é incrível. O desconforto abdominal que algumas pessoas têm com a ingestão do whey protein pode estar ligado pelo fato de ele não ter uma boa absorção com o whey concentrado. Tente utilizar o whey isolado ou hidrolisado e veja se esse desconforto abdominal continua. Legal? Qual é o melhor horário para tomar o whey protein? O melhor horário para tomar o whey protein é aquele horário que você tem entre os intervalos mais longos da refeição. O horário da tarde, por exemplo, ou pós-treino, porque às vezes você fez uma refeição pré-treino e já está aí 3 horas sem comer nada. Você pode utilizar o whey protein em qualquer horário. De preferência naquele horário que se encaixa para manter a aminoacidemia, que é o quê? Fracionamento das proteínas para ter a distribuição de aminoácidos pelo corpo. Legal? Quantas vezes ou qual a quantidade eu devo tomar de whey protein? Volta no módulo nutrição, vê a quantidade de proteína que você está consumindo. Você pode utilizar até 2 refeições da sua taxa de proteína pelo whey protein, legal? Não substitua todas as refeições de proteína por whey. Você também precisa de outras fontes, principalmente as sólidas, frango, carne, ovo, peixe, para bater as suas proteínas. Outro suplemento para processos de hipertrofia, pré-treino. O pré-treino tem uma formulação que atua principalmente no primeiro pilar, que é o pilar força, treino, estímulo. O pré-treino ele tem alguns ingredientes ativos que atuam em diferentes locais. Vamos falar, por exemplo, do Horus, que é o pré-treino da Max Titânio. Você tem a arginina formando óxido nítrico no seu tecido sanguíneo, aumentando, vasodilatando os seus vasos sanguíneos, eles ficam maiores e você tem aí uma passagem de metabólicos, de nutrientes mais rápida na sua musculatura. Qual a vantagem? Recuperação mais rápida do tecido muscular, processo de hipertrofia mais eficiente. Cafeína e taurina, 2 estimulantes que tiram o teu cansaço, melhoram o seu foco mental e deixam você mais ativo no treino.
e beta-alanina. A beta-alanina é um componente que atua numa substância no seu corpo chamada carnosina. A beta-alanina é um produto de efeito crônico, ou seja, deve ser utilizada todos os dias. Beta-alanina ativa a carnosina. Carnosina em alta no seu organismo é mais resistência no treino e mais força. Você fica mais resistente e mais forte, atuando diretamente no pilar estímulo de treino. Legal? Pré-treino é um ótimo suplemento para hipertrofia. Qual o melhor horário para tomar pré-treino? Entre 1 hora a 20 minutos no mínimo antes do treino, para você permitir que você esteja no pico de ação, principalmente dos estimulantes durante o treino. Cuidado com o horário. Cafeína, um dos estimulantes do pré-treino, tem uma meia-vida de até 8 horas. Se você for uma pessoa sensível à cafeína e tomar muito tarde o pré-treino, isso pode começar a te dar insônia. Fique ligado. Suplementação para hipertrofia, você pode ligar dentro da indústria de suplementação como esses 3 básicos para você começar muito bem. Agora existem suplementos para hipertrofia ligados à farmácia de manipulação que aumentam a sua produção de testosterona, que você vai lá no módulo bioquímica anabólica que nós falamos sobre eles. Também é bem interessante, legal? Outro suplemento que é muito utilizado para processos de hipertrofia, que é o GABA, que é o ácido amino gama-butírico. O GABA é utilizado para atuar no sistema GABAérgico, relativo ao sono. É o outro pilar, descanso. Quando você tem o sono REM, que é o sono profundo, esse sono é um sono reparador, que aumenta a sua produção de GH e aumenta a sua restauração de tecido muscular. Utilizar de 1 a 3 gramas de GABA antes de dormir melhora muito o seu processo de hipertrofia pela melhora do outro pilar, que é o descanso. Aonde encontrar o GABA? O GABA é vendido em farmácias de manipulação. Você pode encontrar o GABA em farmácias de manipulação a preços bem acessíveis. Ele não é uma fortuna. Legal? Bom, eu vou indicar para vocês esses 4 suplementos inicialmente para processos de hipertrofia. E eu espero que esses produtos estejam primeiramente alinhados com a sua dieta e o seu treino. Não se aventure a utilizar suplementação esportiva sem antes estar muito bem engajado em dieta e treino. Valeu? Obrigado. Pessoal, existem muitos suplementos que são utilizados por mim e por muitos atletas e que você pode utilizar, que melhora muito a sua saúde mental, melhora muito a sua saúde física e melhora muito a sua condição emocional para ter um máximo de performance possível. Esses já estão mais ligados na parte de medicamentos manipulados. Vamos começar com o 5-HTP, que também é conhecido como L-triptofano. O L-triptofano, ele atua dentro do nosso organismo, mais precisamente na produção e liberação de um hormônio chamado serotonina. Serotonina é vida, gente. Quando você tem serotonina em alta, você está mais disposto, mais humorado, mais feliz, mais concentrado e menos ansioso. Fazendo dieta restritiva, só comendo ali alimento saudável, 5-HTP, vai fazer com que você não tenha vontade do doce, não tenha vontade da tranqueira. Anda irritado por causa da dieta, anda irritado que está cansado de tanto treinar, 5-HTP, você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir muito mais tranquilo. 5-HTP é um medicamento que melhora a sua saúde mental, mas consequentemente melhora a sua performance. Quanto utilizar de 5-HTP? Em média de 75 a 100 miligramas ao dia, faz muito bem. Eu gosto de utilizar após a minha primeira refeição. Existem algumas pessoas que ficam tão relaxados com 5-HTP que sentem uma certa sonolência. Esses podem utilizar após então a última refeição, quando já estão em casa. Outro medicamento manipulado muito interessante é a melatonina. A melatonina, que recentemente está aprovada para uso aqui no Brasil, melhora muito a qualidade do seu sono. Um sono melhor, um sono menos bloqueado, você tem menor irritabilidade, você tem uma reparação tecidual muito melhor, você se sente muito mais disposto.
Melatonina é um suplemento muito utilizado pelos atletas e que você também pode começar a utilizar. Quantos miligramas de melatonina eu devo consumir ao dia? Eu recomendo que você comece com 3 miligramas apenas, porque existem pessoas que são tão sensíveis à melatonina que 3 miligramas eles apagam de sono. Eu preciso de 10 miligramas para sentir um efeito da melatonina. Menos do que isso é como se eu não estivesse tomando nada. Mas comece com 3 miligramas e vá ajustando a sua dose para que você tenha um sono tranquilo. O horário é óbvio, antes de dormir. Antes de dormir que você toma a sua melatonina. Existem alguns medicamentos manipulados, como eu já disse, que atuam diretamente na produção de testosterona, que são muito amplamente utilizados e que só fazem bem, como maca peruana e tríbulos. Mas aí eu recomendo que você assista o vídeo do módulo Bioquímica Anabólica para você entender dosagem, quantidades e objetivos. Mas vale a pena aqui, nesse vídeo, eu salientar a maca peruana, o tríbulos terrestres, como 2 medicamentos manipulados que são muito bem utilizados para a melhora da sua saúde. Um outro suplemento muito utilizado é o ômega 3. O ômega 3 ele é muito importante para a nossa saúde, para a saúde celular, inclusive dos nossos neurônios, para o equilíbrio do nosso perfil lipídico, colesterol, HDL, LDL. Todos os atletas que possuem uma alimentação muito bem alinhada, ajustada, fazem uso de suplementação com ômega 3. Quanto utilizar de ômega 3? De 1 a 3 gramas ao dia. Qual o melhor horário para tomar ômega 3? Qualquer horário. Geralmente os medicamentos manipulados e a suplementação que não tem um horário específico, eu prefiro tomar pela manhã, para não correr risco de eu esquecer. Acabei a primeira refeição, eu encosto ali e utilizo os meus medicamentos manipulados. Renato, e as vitaminas? As vitaminas são muito bem-vindas. Delas eu destaco muito a vitamina C, 1 grama ao dia. Por maior e melhor que seja a minha alimentação, eu gosto de dar uma sobrecarga de vitamina C. Utilizo geralmente após o treino, porque ela tem uma propriedade anticatabólica, ela fortalece o meu sistema imunológico e me deixa muito bem. Eu fico muito resistente, principalmente a vírus e bactérias. 1 grama de vitamina C ao dia. Vitamina E. A vitamina E tem uma série de benefícios no nosso corpo. Controle do perfil lipídico, saúde cardíaca, uma série de vantagens. 200 a 400 UI ao dia de vitamina E te traz um aporte incrível de vitamina E. Renato, tem vitamina D, D3, tem um universo tremendo de vitaminas que você pode utilizar e que lhe farão bem, não vai te fazer mal. Mas muitas e muitas dessas vitaminas você encontra nos alimentos. E encontrando ela nos alimentos, o que você consegue? Você consegue, acima de tudo, economizar e ter a forma natural da vitamina, que tem uma absorção muito melhor. Legumes e hortaliças, os vegetais, frutas, cereais, traz uma gama enorme de micronutrientes, vitaminas, minerais e fitoquímicos. Como realizar uma correta ingestão através dos alimentos? Faça pratos coloridos. Cada coloração dos alimentos possui fitoquímicos diferentes que são combatentes de radicais livres, antioxidantes. Cada alimento colorido possui vitaminas e minerais diferentes. 2 porções de 150 gramas entre vegetais e 1 porção de 150 gramas de fruta já totaliza um universo completo de vitaminas e minerais que você precisa. Esses eu destacaria, a vitamina C e a vitamina E, para serem suplementados em separados. Renato, eu não como vegetais, não como frutas, não tem jeito. Aí sim, aí você vai poder utilizar várias e várias vitaminas. Ou você usa um complexo vitamínico, polivitamínico multimineral, que vai vir com uma escalada de substâncias aí que podem te dar suporte. Mas elas nunca serão iguais à da fonte natural.
Nunca serão. Renato, muito se fala sobre o picolinato de cromo. O picolinato de cromo, ele tem uma eficiência no processo de hipertrofia muito pequena. O picolinato de cromo é um ótimo suplemento para você utilizar, para você trabalhar a sua questão da resistência à insulina. É muito interessante você suplementar-se com picolinato de cromo para que você tenha uma melhora da sua resistência à insulina. Quanto menos resistente à insulina você for, quanto mais equilibrado tiver esse campo, mais saudável você é. Uma das formas de você adquirir o diabetes é você tornar-se resistente à insulina. E o que é resistência à insulina? É o seu corpo produzir esse hormônio e você não conseguir reagir a ele no que diz respeito à sua glicemia. Picolinato de cromo melhora a tua resistência à insulina, fazendo com que você fique mais sensível a esse hormônio, e isso é muito bom. Agora, picolinato de cromo e anticatabolismo, picolinato de cromo e hipertrofia, não há nenhum estudo que demonstre que ele seja um poderoso agente de hipertrofia. Porém, ele é uma ótima forma de suplementação para a sua saúde. O universo da suplementação é tremendo, gente. O objetivo desse módulo era trazer para vocês o básico, para que com o mínimo de investimento você utilizasse os suplementos mais estratégicos para os seus objetivos. Claro que quanto mais dinheiro, mais investimento, mais oportunidades se aparecem. Mas aí nós teríamos que estender isso para muitos outros compostos e que talvez você ficaria mais confuso do que decidido. Você está num projeto, um projeto de transformar o seu corpo. Transformando a sua mente, a gente transforma o seu corpo através do nosso conhecimento, ao qual a gente vem mentorando vocês. O plano é, com o mínimo de investimento, o máximo de resultados. Esses suplementos que eu acabei de passar aqui para vocês fazem parte dos meus estudos, da minha rotina diária de uso, da minha experiência como atleta e das pessoas que eu vi utilizando e tendo benefícios. São os mais vantajosos, são os mais na relação custo-benefício viáveis e com um preço mais tranquilo. Eu espero que vocês curtam e compreendam que a suplementação esportiva, esse módulo, vem para cereja do bolo, para dar o polimento no físico, para dar aquele detalhe final, para dar aquele turbo na sua preparação. Mas de forma alguma ele poderá ser utilizado sem a correta periodização de treino, ou seja, tem que estar lá realizando os treinos do Júlio e sem a correta estratégia dietética, aquela que nós viemos desde o início do projeto batendo. Valeu? Projeto 60 Dias, esse projeto que nós fazemos com muito carinho para vocês.